Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Vamos falar do Internacional nesse domingão, dia 9 de novembro, para repercutir principalmente o que aconteceu no estádio Beira-Rio no último sábado à noite. Revolta, protestos, a torcida pedindo a renúncia do presidente Alessandro Barcelos, uma coletiva lamentável do Ramon e do Emiliano Dias, mais lamentável ainda as falas do José Olavo Bisol após a coletiva dos dois treinadores. Enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui. Tem novo alvo da torcida e esse alvo é Andrés Nicolás D'Alessandro. A paciência perdeu-se totalmente, tá? Tu fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, deixa aquele like no conteúdo aqui, compartilha nos teus grupos, nas tuas redes sociais, dá aquela força pro conteúdo que sempre é muito bom. O Clube do Ernest foi um sucesso na primeira semana, quero agradecer demais a vocês. E aqui na descrição tem o link para tu te inscrever no Clube do Ernest e concorrer agora a R$1.000 em vale compras da Arcadami e da Cadillac Poker e ainda a um Power Bank da iPro BR. Tudo agora na próxima semana. E na outra, meu amigo, tem óculos de grau ou então de sol da Orro Sol e Grau, que é a revendedora exclusiva da Ray-Ban aqui em Porto Alegre. Tem também sorteio para um final de semana em um hotel em Santa Catarina. Muitas coisas bacanas também junto da Mr. John, uma experiência total masculina, né? Barba, cabelo, cara, é muito legal tudo que a gente está programando aqui no canal, beleza? Mas assim, o jogo ontem, cara, se tu for olhar, ele teve até uma certa melhora em si mesmo. O jogo do Inter, claro, né? Porque também não podia piorar, né? Porque estava bem ruinzinho o que o Inter estava apresentando em campo. No primeiro momento ficou um pouco mais resguardado, jogou reativo, jogando em transição, principalmente na velocidade do Carboneiro e do Juninho. O Lucas Torezinho, para variar, fez a boa e velha, né? Cagadinha, bom e velho problema da arbitragem, né, fazendo com que o VAR seja muito mais protagonista em cima, talvez até mesmo de uma falta de coragem, né, de validar os lances. E eu tô falando sim do Gabriel Mercado, né, aquele contato leve que tenha uma jogada de momento de jogo mesmo, né, é um contato de jogo, jamais aquilo é falta. Enfim, foi muito repercutido esse erro do Lucas Torezinho. A verdade é que o Inter não pode, né, sair fazendo 2-0 e depois permitir um empate ainda mais dentro do Beira-Rio, mesmo com 20 e poucos mil torcedores ali, todos empurraram. Do primeiro minuto até o último minuto. Só para vocês terem uma ideia, o Inter saiu aplaudido pela torcida. A torcida no início do jogo aplaudiu quando eles foram saudar a torcida no meio do jogo aplaudiu, no retorno do vestiário aplaudiu, mas no fim aí não teve como, aí teve vaia, aí teve protesto, aí teve pedido de renúncia do presidente Alessandro Barcelos por parte dos torcedores ali no portão 1, que agora é o 1, né, mas é o antigo portão 8, onde ficava a entrada do vestiário, né, e também do próprio complexo ali do Beira-Rio, o próprio estádio, né, e tal. Alvos também claros como o Bisol, o Mazuco, o D'Alessandro. O D'Alessandro foi muito hostilizado por parte de alguns torcedores, uma vez que eles diziam o seguinte: vocês trouxeram, tu, D'Alessandro, trouxe esses dias aí, né, o Ramon e o Emiliano Dias, que estão hoje com um scout de 10 jogos, sendo 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então o scout dele é extremamente ruim, um scout, se tu for olhar, de rebaixado, o Inter que estava tentando se precaver do Z4 está cada vez mais próximo do Z4. Hoje, por exemplo, olha a tabela aí. Hoje, seca o Vitória e seca o Santos. O Santos tem 2 jogos a menos, o jogo da rodada e o jogo do Palmeiras ainda. O Vitória não, o Vitória joga contra o Botafogo. Só que esse jogo é no Barradão. O Santos já enfrenta o Flamengo no Maracanã. Isso 4 e 6:30 da tarde. Então assim, a gente vai ter secar o Vitória para não ficar com os mesmos pontos do Vitória. E a gente vai ter que secar o Santos, porque o Santos está a 4 pontos, né, a partir do empate que tivemos ontem. Se o Santos vence, fica a 1 ponto o Internacional da
17ª colocação, e se dependendo, né, o que o Santos fizer contra o Palmeiras, esse jogo atrasado, todo mundo pode embolar, ou então se o Santos vence, passa o Inter, e o Inter fica com 37 junto do Vitória, caso ele vença hoje, claro, mas aí fica todo mundo com pontuação de rebaixado, pontuação de 17º colocado. Então, fica a data FIFA agora para uma expectativa de mudança. O Ramon disse que se todos os próximos jogos, são 5 que o Inter ainda tem, esses próximos jogos, o Inter jogar como hoje, não vai cair. Não vai cair. Só que, infelizmente, o que repercute muito no eixo Rio-São Paulo e em boa parte também das redes sociais é uma fala mal empregada, né, do Ramon Dias, dizendo que o futebol ele é para homens e não para meninas. E aí, principalmente, né, muitas pessoas que se dedicam ao futebol feminino, as pessoas também que, obviamente, né, acham essa fala lamentável. Eu sou uma delas, acho que não pode, né, ele foi, querendo ou não, ele foi homofóbico, querendo ou não, ele foi machista e querendo ou não, ele foi misógino. Então, assim, é complicado uma fala dessas, né? O Inter, inclusive, ficou na bronca, quer que ele se retrate publicamente. Ontem tiraram um pouco do protagonismo dessa retratação pública, justamente porque o clima estava bem pesado na coletiva. Aliás, era para ter sido o D'Alessandro a falar. A escala era essa e a informação que se tinha era que o D'Alessandro ia falar. Quem falou foi o Bisol, justamente porque o D'Alessandro também estava sendo alvo aí da torcida e de hostilidades. A torcida, o gringo é um pouco mais esquentado, talvez não fosse conseguir segurar a onda das perguntas. Tanto que o Bisol não segura. O Bisol, em inúmeras vezes, ele confronta o repórter e ele chega em um determinado momento a dizer, né, que o jornalismo, ele prejudica o Inter. Meu amigo, o que prejudica o Internacional é tu pagar 10 milhões de reais de um lateral esquerdo que estava vibrando contra o Internacional no camarote do Vitória. O que prejudica o Internacional, Bisol, é tu pagar 10 milhões de reais num zagueiro que sequer foi relacionado ontem, que é o Cleiton Sampaio. E a informação oficial que se tem é que ele não está lesionado e que ele não tinha nenhum problema. Ou seja, não foi por questões técnicas, por questões de escolha do treinador. Então, isso sim prejudica o Internacional, Bisol. Agora, o clima estava tão pesado que chegou a ter até uma desavença entre um repórter e o assessor do Internacional, sendo que o assessor, inclusive, disse para sair na mão com o repórter na rua. Só para vocês entenderem como o clima está bem tenso, não só por parte, claro, da torcida, que está legítima, né, em termos de protesto, chegou, inclusive, né, a passar ao longo do início do jogo, ou antes do início do jogo, alguns panfletos de procura-se, onde está o Bisol, onde está o Mazuco, onde está o presidente Alessandro Barcelos, os pares aí da gestão do Internacional. Nós vamos ver o que vai acontecer agora, porque amanhã tem uma reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião extraordinária para definir questões envolvendo a mudança do estatuto. Eu estou buscando mais informações sobre isso para trazer para vocês uma informação mais precisa e um pouco mais de penso em cima do que está acontecendo na mudança do estatuto, nos destaques, na questão política que envolve tudo isso. E é claro, o que os conselheiros vão fazer a partir daquele documento em que eu trouxe para vocês com exclusividade agora no final da semana, em que eles pedem uma moção, né, de hoje que a falta de credibilidade da parte executiva do Inter, no caso o Conselho de Gestão, faz com que os conselheiros eles tenham uma possibilidade ou uma vontade, né, de conferir um pouco mais os planos, as questões financeiras e tudo mais que está acontecendo dentro do Internacional. Se tu chegou até aqui, eu te agradeço demais. Não te esquece que tem final de semana, tem KTO, kto.bet.br, é minha parceira aqui, tu pode pegar e, claro, secar os adversários do Internacional fazendo uma fezinha no Flamengo, fazendo uma fezinha também no Botafogo, beleza? Um forte abraço, a gente vai se falando. Tchau!